Em Los Angeles, a família de Ritchie Valens recebeu a notícia de forma devastadora. Sua mãe, Connie, que já vivia em um estado de ansiedade constante desde que o filho saíra em turnê, viu seu pior pesadelo se materializar. O filho que prometera tirar a família da pobreza, o menino que ela tentou proteger do céu após o trauma da escola em 1957, estava morto justamente por causa de um avião. O silêncio na casa dos Valenzuela era o oposto da alegria que La Bamba emanava. Era o silêncio da esperança, sendo enterrada prematuramente. Dona Ludwig, a namorada que inspirou a balada que ocupava o topo das paradas, soube da morte de Ritchie pelo rádio enquanto se preparava para a escola. Para ela, não era a perda de um ídolo, mas a perda do primeiro amor. O impacto emocional foi tão vasto que gerou uma onda de luto coletivo nunca antes vista na era do rock. A investigação oficial que se seguiu foi marcada por uma frieza burocrática. O relatório do Conselho de Aeronáutica Civil concluiu que a causa principal foi o erro do piloto, agravado pelas condições meteorológicas. Mas para quem ficou para trás, o silêncio era preenchido por perguntas sem resposta. Por que permitiram que um piloto sem experiência em voo por instrumentos decolasse em uma nevasca? Por que o ônibus da turnê era tão precário a ponto de forçar garotos doentes a buscarem refúgio em um monomotor? O silêncio após o impacto também foi sentido na indústria. O rock and roll, que já sofria ataques de setores conservadores, parecia ter perdido seu coração. Elvis Presley estava no exército, Little Richard tinha abandonado a música pela religião, Chuck Berry enfrentava problemas legais. Com a morte de Ritchie e Buddy, o vácuo era imenso. Naquela manhã, o sonho americano para a comunidade latina sofreu um golpe de misericórdia. Ritchie era o pioneiro, o único que tinha conseguido quebrar a barreira do idioma. O silêncio nas rádios, que antes tocavam sua música sem parar, agora era preenchido por tributos fúnebres. O mundo despertou em 3 de fevereiro de 1959 para descobrir que a música tinha perdido sua voz mais jovem e sua promessa mais brilhante. O campo de milho em Iowa tornou-se um solo sagrado, mas para as famílias e para a história, o impacto do silêncio que se seguiu à queda seria eterno. Aqui reside o verdadeiro dossiê desta história. O que a maioria dos documentários omite é que Ritchie Valens não era apenas um cantor de rock com um hit passageiro. Ele era o protótipo de uma revolução cultural que a indústria fonográfica americana ainda não estava pronta para processar. O detalhe que ninguém te contou é que Ritchie estava silenciosamente construindo a primeira ponte sólida entre o rock and roll e a identidade latina, uma estrada que foi dinamitada naquela madrugada de 1959. Antes de Ritchie, a música latina nos Estados Unidos era tratada como algo exótico, caricato ou limitado a guetos. Valens foi o primeiro a entender que não precisava escolher entre ser americano e ser mexicano. Ele fundiu o ritmo da bamba, uma canção de raízes africanas e espanholas, com a agressividade da guitarra elétrica. Ao fazer isso, ele criou o que hoje chamamos de crossover. O detalhe oculto é o impacto dessa perda no tempo. Se Ritchie não tivesse morrido aos 17 anos, a invasão latina não teria esperado pelos anos 90, com Ricky Martin ou Shakira, nem pelos anos 70 com Santana. Ritchie já estava negociando turnês internacionais e planejando álbuns que misturariam ritmos tradicionais com a nova energia da juventude. Ele estava pavimentando o caminho para que artistas latinos não precisassem mudar seus nomes ou esconder seu sotaque para chegar ao topo da Billboard. Sem Ritchie, abriu-se um hiato de décadas. A música latina retrocedeu para as sombras do mercado americano, sendo vista novamente como música de nicho. Imagine o que um artista com a visão de Ritchie teria produzido nos anos 60, durante o movimento dos direitos civis. Ele teria sido a voz de uma minoria que naquela época era invisível. A conexão que ninguém faz é que a linhagem que sai de Ritchie Valens é a mesma que permite que hoje um artista como Bad Bunny ou Peso Pluma domine as paradas globais cantando exclusivamente em espanhol. Ritchie provou, em apenas 8 meses, que a língua não era uma barreira, mas um diferencial.
Ele foi o primeiro global star antes mesmo do termo existir. O segredo que a história guarda sob 7 chaves é que a morte de Ritchie Valens atrasou a integração cultural das Américas em pelo menos 20 anos. Ele era o elo perdido. Quando aquela moeda caiu no chão do hangar, o mundo não perdeu apenas um cantor de 17 anos, perdeu o arquiteto de uma nova era musical. O detalhe que ninguém conta é que cada artista latino que hoje pisa em um palco nos Estados Unidos está, de certa forma, caminhando sobre a terra que Ritchie começou a arar. Ele não foi apenas uma vítima de um acidente. Ele foi o mártir de um movimento que foi silenciado no seu berço, deixando órfã uma legião de artistas que ainda nem tinham nascido. A grande pergunta que fica, 67 anos depois daquela madrugada no Iowa, não é apenas o que aconteceu, mas o que deixou de acontecer. Se aquela moeda de 25 centavos tivesse caído do outro lado, se Tommy Allsup tivesse mantido seu lugar e Ritchie Valens tivesse enfrentado o frio daquele ônibus quebrado, como seria o mundo hoje? Estaríamos falando de um homem de 84 anos, dono de um império musical que uniu 2 continentes. Quantas barreiras teriam caído mais cedo se aquela guitarra não tivesse sido silenciada aos 17 anos? O destino é um conceito estranho. Ele transformou o maior medo de um garoto, o céu, em seu túmulo definitivo e transformou um lance de sorte em uma sentença. Muitos chamam de tragédia, outros de uma sequência imperdoável de erros humanos. Mas para o dossiê VIP, a história de Ritchie Valens é o lembrete de que o futuro da cultura mundial pode ser decidido em um segundo, no ar, entre o cara e a coroa. Agora, eu quero saber de você. Você acredita que o que aconteceu naquela noite foi apenas uma triste fatalidade? Ou existe algo mais profundo nessa cadeia de coincidências que ninguém quer admitir? Se aquela moeda tivesse caído do lado oposto, você acha que a música latina teria dominado o mundo muito antes? Escreva nos comentários a sua teoria. Eu leio cada um de vocês. E se este dossiê te fez enxergar a história de Ritchie Valens por uma nova lente, não guarde isso com você. Algumas tragédias só permanecem vivas quando nos recusamos a aceitar o silêncio sobre elas. A música pode ter morrido naquele dia, mas a verdade, essa nós acabamos de resgatar.